Gente querida, bom dia. Esta semana nós iremos meditar sobre o livro do Apocalipse, capítulo 6. E hoje nós iremos falar sobre o texto que se encontra no versículo 1 e 2 do capítulo 6. Esse capítulo fala sobre o desatar dos 6 selos. O desatar dos selos retrata as forças que atuarão durante a história, pelas quais os propósitos de Deus relativos à redenção e ao julgamento serão transmitidos. Nós meditaremos hoje sobre a abertura do primeiro selo. À medida que o Cordeiro vai rompendo os primeiros 4 selos, 4 cavalos com seus cavaleiros surgem na terra como instrumentos dos propósitos divinos. Eles são os cavaleiros do Apocalipse. Você certamente já ouviu falar, né? O primeiro cavalo é o cavalo branco, o segundo o vermelho, o terceiro o cavalo preto e o quarto o cavalo amarelo. Vamos falar hoje sobre o primeiro cavalo, tá? E o seu cavaleiro. Ele surge num cavalo branco. Apesar da cor branca, esse cavaleiro não é o próprio Cristo, como muitos acreditam ser, mas simboliza a pregação do Evangelho de Cristo em todo o mundo. O arco é um símbolo das vitórias divinas. A coroa é um símbolo cujo significado é esclarecido pelas palavras "saiu vencendo" e "para vencer". Isso não implica necessariamente em conquista completa e absoluta, mas em que a pregação do Evangelho obterá vitórias. Ele será pregado efetivamente em todo o mundo. E apesar do ambiente mau e hostil, caracterizado pelo ódio, lutas e oposição humanos, o Evangelho alcançará vitoriosamente todo o mundo. Estamos aqui diante de uma palavra de confiança combinada com um tom realista para a igreja do primeiro século e de qualquer época posterior. Como um povo pode se devotar a algo em que acha que só sofrerá derrotas? A primeira geração de crentes sofreu e alguns dos imperadores posteriores se esforçaram com determinação para exterminá-los completamente. Mas, apesar de todos os tipos de oposição, a igreja difundiu com efetividade e vitórias o evangelho em todo o mundo romano, até que o império suspendeu sua violenta oposição. Nós não esperamos a vinda do reino de Deus e o julgamento do mundo mau antes que Cristo retorne. Mas nós, como portadores atuais do evangelho do reino, esperamos ver vitórias conquistadas pelo poder deste evangelho, mesmo em meio a perseguições. À medida que o evangelho avança mundo afora, alcançando os mais longínquos lugarejos e sendo ouvido por povos de todas as raças e línguas, mais explícita se torna a perseguição contra os cristãos. Entendo que isso pareça controverso, mas é exatamente isso que acontece. Quanto mais avançam no anúncio da mensagem de Cristo, maior se torna o ódio contra os que levam as boas novas. E posso afirmar que em todo mundo não existe comunidade mais perseguida que a igreja. Vale lembrar como morreram os discípulos de Cristo, que em quase sua totalidade foram vítimas de martírio. Somente nas mãos de regimes totalitários comunistas foram mortos mais de 15 milhões com o objetivo de cumprir o ideal de Lenin, que era de extirpar o cristianismo da face da terra. A missão Portas Abertas, não sei se você já ouviu falar, ela aponta que existem mais de 245 milhões de cristãos perseguidos hoje no mundo. A lista mundial da perseguição avalia o tema em 150 países, classificando os lugares onde as restrições são maiores. E todo esse ódio foi predito por Jesus, que disse: "E por causa do meu nome sereis odiados de todos", Mateus 10, versículo 22, alertando que lançarão mão de vós, olha só, e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões e conduzindo-vos à presença de reis e presidentes. Lucas 21, versículo 12. No entanto, a palavra de Deus nos diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Você sabe por quê? Porque a igreja verdadeira tem dono. Jesus é o Senhor da igreja. A igreja vai continuar avançando e despovoando o inferno. O Senhor da igreja venceu o mundo. E apesar de todas as aflições, sofrimentos, perseguições, precisamos ter ânimo, pois nós somos mais que vencedores por meio de Cristo. Amém? Mande este vídeo para algum contato. Curta e faça o seu comentário também. O que mais falou o seu coração? Diga lá, tá? Comente aqui embaixo. E até amanhã.